Laroê Exu, seja bem-vindo ao canal Saberes de Umbanda. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial, desenvolvimento mediúnico e como ele pode se conectar com o nosso autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se você quer saber um pouco mais sobre esses processos e como integrá-lo à sua vida, fica comigo até o final. E o que é o desenvolvimento mediúnico? Você já parou para pensar no potencial que existe em você, no aspecto mediúnico? O desenvolvimento mediúnico talvez não seja só para quem queira trabalhar como médium, mas também é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento. A mediunidade é a capacidade de se conectar com outras dimensões, perceber energias em pessoas, ambientes. O desenvolvimento da capacidade mediúnica pode ser um elo profundo de conexão com a nossa essência, ajudando a desbloquear processos internos, compreender nossas emoções, pensamentos e o nosso propósito de vida. Mas qual seria o papel da mediunidade para a nossa evolução pessoal? A mediunidade ela pode ser a chave para lidarmos com desafios internos e emoções como medos, traumas e crenças limitantes. Muitas vezes, ao desenvolvermos a capacidade e a sensibilidade de lidar com as energias ao nosso redor, começamos a enxergar com mais clareza o que precisa ser mudado na nossa vida. E, obviamente, tudo aquilo que precisa ser curado em nós também. Através da prática mediúnica, a conexão com nossos guias espirituais pode nos ajudar a fazer escolhas mais conscientes, ampliar nossa empatia e compreensão e até melhorar nossa saúde mental e emocional. Além disso, desenvolvemos a capacidade de lidar melhor com as adversidades, equilibrando corpo, mente e espírito. Eu mesmo, ao desenvolver a minha mediunidade, passei a identificar padrões existentes em minha vida, que antes eram obscurecidos. Hoje sei como essas experiências me moldaram para ser quem eu sou. Bom, e como desenvolver a mediunidade? Como iniciar esse caminho de desenvolvimento mediúnico e obviamente, de autoconhecimento e autoinvestigação? Se você sente que a mediunidade ressoa dentro de você, o primeiro passo é se abrir para o autoconhecimento. Isso pode começar com práticas simples como a meditação, o silêncio interior e a autoinvestigação. Ou seja, perceber os teus padrões, perceber os teus comportamentos e perceber como as emoções te afetam no teu dia a dia. E mais do que isso, saber identificar a origem dessas emoções, porque muitas vezes nós somos tomados por emoções durante a nossa caminhada, durante o nosso dia a dia, emoções elas que não fazem sentido, ou seja, em determinado momento você está tudo bem, você é tomado por uma raiva, por uma tristeza, ou seja, emoções densas e você não sabe de onde que vem aquilo. Esses padrões precisam ser identificados, precisam ser analisados. E isso faz parte do desenvolvimento pessoal, faz parte do teu autoconhecimento, saber quais são os seus padrões emocionais. Então, para isso, reserve um tempo para você. Procure se conectar com a sua própria essência. E o desenvolvimento mediúnico não é um processo isolado, não é algo que você faça sozinho, no conforto da sua casa. Você precisa se conectar com uma egrégora, precisa se conectar com alguém que possa lhe dar caminhos, que possa lhe ensinar a lidar com essa faculdade. Então, se conectar a uma casa de Umbanda, por exemplo, ou até mesmo um centro espírita, vai te ajudar muito nessa jornada, vai encurtar muito o teu caminho. E uma vez que um centro espírita, um terreiro de Umbanda, já possui ali pessoas, possuem mentores e que já estão conectados nessa jornada, já fazem esse trabalho. E o estudo, meu irmão, ele é imprescindível, né? Então você vai ter que estudar, você vai precisar conhecer o material que já existe sobre mediunidade, e isso é legal
quando você está conectado aí com o terreiro, com o centro espírita, você tem orientação, inclusive a respeito desse material que você precisa acessar. Isso vai te facilitar muito a sua vida, porque te dá um norte, te dá uma direção, porque existe uma infinidade de materiais espalhados. A internet está lotada de conteúdo falando sobre mediunidade, sobre espíritos, sobre entidades da Umbanda, entidades mentores do kardecismo, sobre orixás. Então é uma enxurrada de informações, só que elas precisam ser ordenadas para que você tire um melhor proveito de todas elas. Saliento para você que toda informação que te traz esse autoconhecimento, que te aproxima da tua espiritualidade, que te aproxima de Deus, toda ela é válida. Porém, nós precisamos colocar ordem nessas informações para que realmente elas sejam consumidas com qualidade e vá fazendo com que você vá crescendo dentro do conhecimento. Então, participar de grupos, participar de um terreiro, participar de um centro espírita, enfim, isso depende muito da tua afinidade. Não vou falar para você que o terreiro de Umbanda é o lugar certo para você, ou que o centro espírita é o lugar certo para você. E aqui eu só estou citando terreiros de Umbanda e centro espíritas porque nós estamos falando sobre o desenvolvimento mediúnico, né? E essas duas vertentes são elas que vão trabalhar essa questão da mediunidade mais profundamente. São elas que têm um embasamento teórico que pode te ajudar, são elas que têm o suporte necessário para te ajudar nessas jornadas de desenvolvimento mediúnico. E a orientação dessas pessoas, de pessoas mais esclarecidas a respeito do assunto que estamos tratando, vai fazer com que você evite confusões, vai fazer com que você evite até distúrbios. Tem tanta gente que acaba ficando emocionalmente abalada, acaba desenvolvendo distúrbios por não se conhecer, por não entender a mediunidade que é latente nela, e acaba passando muitas vezes até por dificuldades. Nesse primeiro momento, se você não estiver conectado a um grupo, eu posso te ajudar no sentido de te mostrar que existem algumas práticas que você já pode ir se antecipando e fazendo, que vão trazer equilíbrio para a sua vida, né? Ninguém consegue tomar decisões estando desequilibrados. Então é preciso que a gente dê aquela equilibrada, dê aquela tranquilizada, para aí sim tomar as nossas decisões, porque a decisão, a escolha do terreiro certo é uma decisão muito séria. A escolha de ir para um centro espírita ou ir para um terreiro de Umbanda é uma escolha muito séria, que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua rotina, vai mudar a tua visão de mundo. Então é um momento onde você precisa serenar a sua mente, as suas emoções, para iniciar essa jornada na sua vida. Então, nesse primeiro momento, o que seria importante de estar fazendo? E só estou dando essa dica para quem ainda não está conectado a uma egrégora de uma casa, não está conectado a um terreiro, tá bom? Então, fazer exercícios de autoanálise, né? Ou seja, perceber as tuas emoções, analisar os teus pensamentos, olhar para os teus pensamentos com tranquilidade, olhar, né, à tua volta e perceber como que o exterior ele afeta o teu interior, né? Adianto que as respostas que a gente procura quando no caminho de autoconhecimento, elas sempre vão estar dentro, né? E nós buscamos os caminhos, nós buscamos a religião, as doutrinas, enfim, para nos ajudar a esse processo de introspecção, né? Que é onde nós vamos encontrar a nossa luz, vamos encontrar a nossa essência, e daí para frente nós vamos manifestar isso. Então você pode usar aí algumas técnicas de descarregamento energético, como por exemplo banhos de erva, né? Se você não souber como fazer o banho de ervas, se você não souber qual ervas usar,
você pode deixar aqui nos comentários que eu posso te dar uma ajuda nesse quesito. Caso, vou salientar mais uma vez, caso você não esteja conectado a um egrégora, a um terreiro. Se você estiver conectado ao terreiro, não faz sentido eu te mostrar qual o banho certo para você, que o dirigente espiritual da tua casa, ele é soberano nisso, ele vai saber indicar qual erva que você precisa para tomar um banho, quais práticas de descarregamento energético você precisa, quais cuidados você precisa fazer. Mas se nesse momento em que você assiste esse vídeo, você não tem uma casa, você não está conectado a um egrégor, eu tenho o maior prazer de te ajudar e posso te ensinar sim algumas dicas de descarregamento, algumas dicas de banho, algumas coisas que vão te ajudar no processo aí, até você tomar a decisão de se conectar a uma casa e aí sim partir para o desenvolvimento da tua mediunidade. Eu preciso te dizer que o desenvolvimento mediúnico não é algo assim simples, não é algo muito rápido, mas o que é importante são os passos dessa jornada, é a caminhada que vai te trazer crescimento, que vai te trazer a vivência, que vai te trazer experiência, e isso é que é o importante. Muitas vezes as pessoas entram para um terreiro na ânsia do desenvolvimento mediúnico e querem acelerar esse processo. E o que as pessoas pensam é o seguinte: eu preciso receber logo um guia para dar atendimento, para dar passe nas outras pessoas, porque eu quero ajudar os outros. Não é assim, meu irmão, que as coisas funcionam. Você precisa ter calma e você precisa vivenciar essa jornada, vivenciar o caminho, que é ali onde está todo o conhecimento que você precisa. E é necessário esses instantes de introspecção, de olhar para dentro, de perceber os teus padrões mentais, os teus pensamentos, perceber as tuas emoções, porque tudo isso faz parte do processo. Tudo isso vão virar ferramentas para que serem usadas nos seus trabalhos espirituais e, obviamente, né, no teu desenvolvimento pessoal, que é o mais importante para nós. Você precisa se desenvolver enquanto pessoa, precisa melhorar, para você. Não estou falando para você melhorar para os outros, mas melhorar para você, se sentir fortalecido, se sentir bem, se sentir equilibrado, tanto do ponto de vista energético quanto do ponto de vista emocional, para aí sim você estender a mão para ajudar outras pessoas, porque uma regra aqui é muito clara: ninguém consegue dar aquilo que não tem, Então, independente do que esteja acontecendo na sua vida, no seu entorno, você precisa se manter equilibrado. E essa inteligência emocional, ela é muito necessária para um bom caminhar de qualquer médium. E a mediunidade, ela não é um mar de flores, tá, meu irmão? Eu preciso te falar isso. Nós vamos lidar com medos. Muitas vezes a gente percebe médiuns que tem um medo absurdo quando começa a interação com o plano espiritual, e esse medo faz com que a pessoa trave sua mediunidade na grande maioria das vezes. Então é preciso aprender a lidar com esses medos, para não cair lá na história dos memes aí de internet do médium que tem medo de espírito, Então o umbandista com medo de espírito, o espírita com medo de espírito, não faz muito sentido. Então é preciso aprender a lidar com esses medos para destravar, as tuas faculdades mediúnicas. Isso facilita muito a tua vida. Então é preciso ressignificar algumas coisas e olhar para o plano espiritual com um olhar mais sensato, com um olhar mais racional. É por isso que lá no começo do vídeo eu falei para você: é muito necessário o estudo, a compreensão do plano espiritual. Obviamente que nós temos várias visões, em várias vertentes diferentes, que olham para o plano espiritual e têm uma perspectiva diferente. Por isso que eu te falei, você precisa se conectar com uma egrégora, com uma casa que você tem afinidade, para que você seja guiado nessa jornada. Um outro problema que nós lidamos muito
é com a falta de autoconfiança. Isso é muito perceptível, principalmente nos nossos tempos, né? O que que acontece? As pessoas elas têm uma insegurança absurda sobre a própria capacidade. Tanto verdade é que se eu pedir para você elencar 10 virtudes suas, você tem um trabalho danado, né, para fazer isso. Você vai demorar muito. Ao passo que se eu peço para você elencar 10 defeitos, você passa dos 10 facilmente. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a olhar para nós de uma maneira amorosa. Então é preciso desenvolver essa amorosidade conosco mesmo e perceber que nós temos capacidades incríveis, né? Nós somos seres incríveis, somos seres iluminados. Você precisa criar essa percepção sobre si mesmo e desenvolver a autoconfiança. Isso é muito importante no teu processo de desenvolvimento mediúnico e, obviamente, no teu desenvolvimento pessoal. Existem ainda algumas pessoas dentro do processo mediúnico, dentro dessa jornada, dessa caminhada, que quando já começam a interagir, né, com mais fluidez com o plano espiritual, elas acabam se sentindo um tanto quanto sobrecarregadas, né? Que aí o pessoal começa a falar que eu saí carregado da sessão, saí carregado da gira, não me senti muito bem. Isso daí está mais relacionado com o poder de transmutação que a pessoa tem dessas energias densas, e isso também tem a ver com a tua autoconfiança, né? Além da tua autoconfiança, com a confiança que você estabelece nas entidades espirituais que vêm lhe assistir. Isso é muito importante no desenvolvimento mediúnico, já ser esclarecido e a gente já criar intimidade com essas entidades e conosco mesmo. Porque quando a gente ingressa no estudo do espiritualismo, do espiritismo, da Umbanda, o primeiro espírito que você precisa conhecer é você mesmo, é o teu próprio espírito. Então muitas vezes essa sobrecarga depois das sessões mediúnicas está mais relacionada à tua capacidade de decantar as energias densas e de lidar com suas emoções do que com o próprio trabalho. E aqui eu quero pontuar uma outra questão. Como integrar o desenvolvimento mediúnico, ou seja, a vida mediúnica, o teu trabalho como médium, com a tua vida pessoal, com a tua vida social? Bom, muitas vezes as pessoas colocam médiums num patamar um pouco elevado. Esse patamar aqui a gente pode até chamar de um lugar messiânico. E isso é um erro absurdo. E o maior erro é quando a própria pessoa se coloca nesse lugar messiânico, né? Porque na verdade somos seres humanos e nós precisamos respeitar a nossa humanidade. Então, nós temos alguns erros, temos alguns vícios, temos alguns processos que são inerentes à nossa encarnação, e esses processos eles fazem com que nós vivenciamos situações, e essas situações vão trazer autoconhecimento, vão trazer evolução espiritual para nós, né? Nós aprendemos com determinadas situações que ocorrem no nosso dia a dia. Então esse lance de se colocar num lugar messiânico, num patamar messiânico, é um erro muito grande que muitos médicos podem acabar cometendo, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Precisamos lembrar sempre, a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Colocar essa mediunidade a serviço da humanidade é uma escolha que nós fazemos. Agora, deixar de vivenciar a nossa humanidade é uma outra escolha que nós fazemos e é errada. É uma escolha que vai nos adoecer. Então você impõe um ritmo para você, um ritmo esse que você mesmo não vai ser capaz de manter por muito tempo. E é por isso que muita gente acaba desistindo da jornada mediúnica ou acaba se desgastando demais nessa caminhada. Obviamente que nós precisamos nos ater a alguns preceitos, precisamos vigiar nossos atos, nossas ações, nossos pensamentos. Isso é óbvio, porque estamos num processo de burilamento espiritual. Porém,
é necessário que nós saibamos que temos o nosso tempo, temos as nossas limitações e que elas precisam ser respeitadas. E em todo esse processo, você vai precisar sempre prestar atenção no seguinte: é necessário que você tenha autocuidado, é necessário, como eu falei antes, que você se olhe com amorosidade, né? E perceba onde estão as suas virtudes. Isso você tem que perceber, inclusive você pode fazer esse exercício aí, tá? De perceber quais são as suas virtudes, quais são os seus pontos fortes e quais são as minhas fraquezas, quais são os meus vícios, quais são os meus pontos fracos. Você precisa identificar esses pontos em você para poder trabalhá-los. Uma coisa que eu sempre recomendo é o autocuidado. Então é necessário que você, além de olhar para a questão espiritual, você olhe também para as questões físicas. O cuidado com o teu corpo físico, ele é imprescindível. Então é necessário que você desenvolva práticas de exercícios regulares, né? E eu não estou falando para você virar um maromba, para você virar um corredor de rua, não, mas pelo menos você precisa separar um tempo aí do teu dia para fazer uma caminhada ao ar livre, para respirar, para se integrar com a natureza, porque Umbanda é natureza, né? Não tem como existir Umbanda sem existir a natureza. Então a nossa interação com a natureza, ela é necessária. Então procurar lugares onde exista ali uma natureza abundante, tá? Isso é muito bom, vai te trazer conexão, vai te trazer paz interior, vai te trazer equilíbrio, enfim, isso te ajuda muito e é uma ferramenta de autocuidado. Uma coisa que eu sempre faço, e eu gosto muito particularmente, eu gosto muito de pisar no chão descalço, né? Isso ajuda com que eu descarregue energias que possam estar ali acumuladas e ajuda a ter essa conexão com a terra, essa conexão com a natureza. Isso é muito importante. Então esses cuidadozinhos você precisa desenvolver no teu dia a dia. Lembre-se, sempre separe um tempo para você, um tempo para o seu autocuidado, uma boa leitura, ouvir músicas de qualidade, ter um tempo para você. Esse tempo de ócio, ele é muito importante no teu desenvolvimento pessoal e principalmente no desenvolvimento mediúnico. Então, pessoal, o desenvolvimento mediúnico, ele é uma jornada transformadora, que vai além da simples prática espiritual, que é o que muitas pessoas acabam pensando. Ele é um caminho maravilhoso para virmos para mais próximos de nós, aumentarmos o amor que temos por nós mesmos, a autoconsciência. Isso vai fazer com que nós consigamos identificar possíveis feridas que existem e tratá-las, que é muito importante, que muitas vezes nós vivemos processos internos que acabam impactando no nosso exterior, acabam impactando na nossa prosperidade e nós não sabemos o que acontece, o porquê que acontecem esses processos. Você não consegue encerrar ciclos, né? Então o autoconhecimento ele é necessário para isso. Caso contrário, nós vamos ficar que nem cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo e não vamos conseguir dar seguimento na nossa vida. E se você acredita que esse é o momento de você ingressar nessa jornada, lembre-se, tudo começa com o primeiro passo. Então, faça aquela autoanálise, aquela reflexão, dê aquela boa equilibrada e tome a tua decisão e siga esse caminho que eu posso te garantir. Se você seguir todos os passos dessa jornada com tranquilidade e curtindo esse passeio, você será muito feliz com a tua mediunidade e com a interação com o plano espiritual. Se você gostou do conteúdo, deixa aí o seu like para mim, deixa teu comentário aqui embaixo. Se precisar de alguma dica de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, seja através da tradição da Umbanda, ou seja através dos arcanos do tarô,
me avisa aqui embaixo que eu terei o maior prazer em te ajudar. E se você ainda não tomou a tua decisão, se você sente a mediunidade latente na tua vida, mas por questões quaisquer você procrastina essa tomada de decisão, talvez essa seja a hora de você começar a pensar com muito carinho, pensar em você primeiramente e no teu desenvolvimento mediúnico, no teu desenvolvimento pessoal e no teu crescimento enquanto ser humano. Tá bom então? Recado dado, muito axé para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.